Fala galerinha, muito bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática para as turmas aí dos anos finais, a galerinha aí do 7º ano, né? Vocês têm uma vantagem, né? Pô, as aulas começam um pouco mais tarde, né, professora? O pessoal aí do 6º ano acorda cedo de verdade, então já deu tempo aí de você despertar, tomar aquele cafezinho esperto, certo? Ter se organizado aí para começar aí os estudos, certo? Assistir a nossa aula de hoje, certo? Eu fico muito grato aí de ter a companhia de vocês, certo? A gente sabe aí que no mundo de hoje a gente tem aí várias outras distrações, né? Vocês têm aí coisas para fazer aí aos montes, mas parabéns para você que decidiu estar aqui com a gente hoje, aprendendo um pouco mais de matemática, que é algo que vai agregar bastante aí na sua vida, certo? Eu sempre costumo dizer que o ensino, né, a educação nunca é demais, tá? Sempre que a gente puder aprender aí algo novo, vai ser sempre benéfico aí para o nosso futuro. Então, você que decidiu estar aqui com a gente hoje, certo? Acordou, meus parabéns e minha gratidão também para você que está aqui presente aqui na nossa aula de hoje, né? Eu lembro da minha época de adolescência, que a gente não tinha muito o que fazer, né? Não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada. A gente passava, professor, a tarde todinha, ia para a escola de manhã, passava a tarde todinha ocioso, porque não tinha nada para fazer. Era só esperar o sol baixar para ir jogar bola, né? Que minha mãe só deixava eu sair de 4 horas da tarde, certo? Mas hoje aí você tem o mundo nas suas mãos, então aproveite para usar ele da melhor forma possível, certo? Então a educação aí tá acessível para você, você aí da sua casa vai ter uma aula aí maravilhosa de matemática. Então vem com a gente, fica aqui que a gente vai dar continuidade ao que estamos vivenciando aí na aula passada e nas semanas anteriores, né? Falando aí agora sobre a ideia de fração. Eu sempre falo que eu sempre sou entusiasta da matemática, né? Eu fico fascinado porque é uma construção de conhecimento que nos leva aí para o longo prazo, certo? A gente tem a mania aí de ser agoniados, né? Apressados e querem as coisas para ontem, né? Parece que eu estou falando para mim que eu sou uma dessas pessoas, mas a gente vê aí que na matemática a construção do conhecimento, né, que a gente vai tendo aí quando você desde aí dos 3, 4, 5 anos, quando você começou aí a estudar, você pode notar que até aquilo que você viu aí com 6 anos, com 5 anos, você está levando aí para o 6º ano, para o 7º ano e assim por diante. Então pode notar que é bastante importante que você não perca cada assunto de matemática, porque quando chega lá no 2º ano de ensino médio, quando você chegar aí na sua universidade, quando você for fazer uma prova de concurso público, vai pedir aí, vai te perguntar algo referente a esse ano de hoje, que você está aí do 7º ano. E aí, será que você vai lembrar? Então, pode notar que é algo no longo prazo, 5, 6, 7 anos. Então, a gente está vivenciando assuntos que hoje você vivenciou há 4 anos atrás, há 3 anos atrás, certo? Então, a matemática é isso, é uma construção de conhecimento não só em relação a um mês, 6 meses, 1 ano, é em relação aí a toda uma vida acadêmica, beleza? Então, a gente está falando agora de fração, que é algo que você estudou no ano anterior, certo? Mas a gente está colocando aqui uma nova abordagem, elevando um pouco mais o nível. E pode notar que a gente veio da ideia de razão, né? Então a gente já associa a essa ideia de razão, a gente associa também aí a ideia de fração. A gente também associou a ideia de razão, né, aos números decimais, certo? Aos números racionais. Então você pode ver aí que a matemática ela é linda e ela está toda conectada. Beleza? Então, não deixa perder aí nenhum fiozinho aí
durante o passado da tua vida acadêmica, aí nas tuas séries que você vai passando, para que você não venha se prejudicar lá na frente, tá bom? Então, vamos dar o pontapé inicial à nossa aula de hoje, certo? Hoje eu tô falante mais do que o normal, né? Mas vamos embora. Então, vamos dar os recadinhos aqui, os recadinhos primordiais, para que a quantidade de alunos aí venham chegando e aumentando a cada vez mais, certo? Nas nossas aulas. A gente tem por base aí, por exemplo, o nosso canal no YouTube, a quantidade de inscritos. A gente tem, por exemplo, aqui a quantidade de alunos que estão assistindo ao vivo essa aula agora, tá? Tá aparecendo ali para a professora Nádia um númerozinho lá. E a gente sabe que esse número, ele é muito menor do que a quantidade de alunos que temos na rede. Então, sempre compartilhe aí, se você está assistindo nossas aulas, compartilhe aí com seus amigos de classe, compartilhe aí com o pessoal da sua escola presencial, tá? Para que a quantidade de alunos aqui venha aumentando a cada dia, certo? Então, como você sabe, nosso sistema de aula é um sistema de aula digital. Você tem 3 opções aí de assistir a nossa aula, através da TV, do celular ou do computador, certo? Se você está assistindo essa aula aí através da TV, você tem a possibilidade aí de baixar o nosso aplicativo, certo? Billy Jean vai colocar aí 2 QR Codes que vai aparecer na sua telinha, certo? Deixa a tela bem grandona aí, Billy, por favor. Então você vai colocar aí o seu celular e vai plugar ele em relação aí ao seu sistema operacional. Tem aí, ó, para o Android e tem aí também para o iOS. Então você vai fazer o download aí do aplicativo e você vai poder participar ao vivo aqui com a gente, principalmente falando aqui com a gente no chat, que essa é a principal ferramenta que a gente tem aí para conversar com vocês em tempo real, tá bom? Então, muitos alunos já usam do artifício aí de assistir a aula na TV, que é bem grandona, né? E acompanhar e estar logado no aplicativo através do celular, enviando as suas dúvidas, o seu nome, a escola que você estuda aí de forma presencial, certo? Então, se você está hoje aí, está assistindo aqui a aula com a gente, manda um bom dia aí para a professora Nádia, certo? Fala teu nome aí, a escola que você estuda, que a gente vai estar falando aqui o seu nome para que a gente tenha aí uma ligação, certo? Mesmo que não seja tão próxima e muitas vezes não é nem visível, né? A gente estava na aula passada aqui e o Sabino falou com a gente, então a gente fica, eu fico imaginando como é o rosto de Sabino, né? Como é a carinha dele, eu sempre fico me perguntando como é aí a fisionomia dos nossos alunos digitais. E quem sabe um dia a gente não consegue vê-los aí, fazer uma visita aí nas suas escolas, tá bom? Então, é bastante importante essa interação aqui com vocês, certo? Outro ponto bastante importante é o nosso canal lá no YouTube. Não deixe de se inscrever e de compartilhar também para os seus amigos. Tem uma playlist lá do 7º ano com todas as aulas, não só de matemática, mas também de todas as outras disciplinas, que você pode assistir a hora que quiser, tá? Pode pausar aí, você pode fazer várias anotações em relação aos vídeos lá no canal do YouTube e, como eu falei, né, você pode também acessar a playlist de séries anteriores para relembrar aí de um assunto ou outro que você não conseguiu aí fixar, beleza? Então vamos continuar a nossa aula de hoje falando aí sobre a ideia de fração, tá? A ideia de como surgiu esses números fracionários, tá? Então a gente tem aí um conjunto numérico, certo? Onde a gente já falou aí de 3 conjuntos numéricos, tá? Não terminou aqui não, tá? Tem mais conjuntos numéricos que vocês vão aprender aí no decorrer dos anos, certo? Quando você for aí para o 8º, para o 9º e assim por diante, beleza? Então a gente tem aqui 3 conjuntos numéricos, certo? O primeiro dele é o número natural, né, que foi criado com a necessidade de contar. Depois disso, surgiu a necessidade lá na subtração, tá, de aparecer os números negativos. Então foi aí que criou o conjunto dos números inteiros, certo? Que eles pegaram aí o conjunto dos números naturais e adicionaram os números negativos. Depois disso, surgiu aí probleminhas com a divisão. Certas divisões aí não dava para a gente efetuar o cálculo. Então foi com isso
com essa necessidade que surgiu aí o conjunto dos números racionais, que são todos os números que podem ser escritos na forma de uma fração, certo? Então eu tenho aqui, ó, uma fração A dividido por B, e a única restrição é que esse B aqui, lembra, né, que esse A e esse B são números, tá? São números inteiros. E esse B aqui, ele não pode ser o zero, porque, como a gente sabe, fração nada mais é do que uma divisão. Um número racional nada mais é do que uma divisão. E não tem como a gente dividir aí 3 maçãs para ninguém, certo? Então, o valor que está aí no denominador não pode ser zero. E aí a gente viu que os números naturais são números racionais, porque eu posso escrever um número natural em forma de fração. A gente viu que o número aí inteiro também é um número racional. As dízimas periódicas, né, que são aquelas divisões em que vamos ter o número decimal, mas depois da vírgula aí aparece um número aí se repetindo infinitas vezes, tá? E a gente tem também que os decimais aí finitos também são números racionais, certo? E aí a gente começou a fazer algumas operações com essas frações. Fizemos a adição e subtração, fizemos a multiplicação, certo? E na aula passada a gente falou sobre a divisão dessas frações. E aí a gente viu 3 casos. Primeiro caso foi a divisão de um número inteiro por uma fração. Como é que a gente resolve? Repete o número inteiro, repete o primeiro valor e vamos multiplicar pelo inverso do segundo valor, certo? Foi o primeiro caso. Inverte a fração. No segundo caso, a gente tem aí uma divisão, tá, do inverso agora. A gente pegou e dividiu aí um número natural, né, um número inteiro por uma fração. E agora a gente vai dividir uma fração por outra fração. E aí a gente viu que, seguindo esse mesmo caso, a ideia é sempre a mesma. A gente vai pegar, vai repetir aí a primeira fração e vai multiplicar pelo inverso da segunda fração, certo? Então a gente viu aqui, ó, que basta repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda fração. A gente tem aqui uma multiplicação agora de frações, que você já sabe aí multiplicar. Qual é a definição? Eu multiplico o numerador com o numerador e o denominador com o denominador, certo? Então eu tenho aí, ó, 1 vezes 8 é igual a 8, 2 vezes 1 é igual a 2, 8 dividido por 2 é igual a 4. Então, na divisão de fração, não importa se é uma divisão de um número natural por fração, não importa se é uma fração dividido por um número natural e não importa se é uma fração dividido por outra fração. Você vai seguir aí o mesmo caso, a mesma regra que é para calcular o resultado de uma divisão de frações, basta você repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda fração, transformando aí uma divisão de fração em uma multiplicação de fração que você já sabe responder, né? Multiplica aí o numerador com o numerador e o denominador com o denominador, certo? Então, fechamos aí essas 4 operações envolvendo as frações, certo? Então, depois disso, a gente pode aí calcular, fazer alguns cálculos, né, referente a essas frações, tá? Antes disso, vamos revisar alguns conceitos, tá, de fração. A primeira lembrança que eu quero que você tenha é em relação às frações equivalentes. Como é que eu faço para encontrar uma fração equivalente de uma fração dada? Basta você multiplicar ou dividir, tá, tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo valorzinho, tá? Então pode notar que eu coloquei aqui uma pilha, né? E essa pilha aqui eu coloquei em forma de frações. Então, a primeira, eu dividi a pilha em 2 pedacinhos iguais, pintei a parte azul. Então, eu pintei um pedacinho, num total de 2, certo? Na segunda figura, eu dividi em 4 partes. Pintei 2
num total de 4, e assim por diante. Você pode notar que na imagem, a parte azul que está ali pintada, ela é a mesma, tá? Para as 4 imagens. Então, você pode notar que eu tenho ali frações que representam a mesma parte em relação ao todo, certo? Então, fazendo isso aqui, eu tenho frações que representam o mesmo valor, que são chamadas aí de frações equivalentes. E pode notar que o conceito que eu acabei de dizer para você se aplica aqui, ó. Eu tenho a primeira fração que é 1/2. Se eu multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 2, eu encontro uma fração equivalente. 2 vezes 1 é igual a 2, 2 vezes 2 é igual a 4. Se eu pego, por exemplo, a fração 4/8 e divido tanto o numerador quanto o denominador por 2, note que eu também encontro uma fração equivalente. 4 dividido por 2 é 2, 8 dividido por 2 é igual a 4. Então, para você encontrar uma fração equivalente aí, basta você multiplicar ou dividir, certo? Esses valores aí por um valor que você escolher. Agora, claro, tanto o numerador quanto o denominador tem que ser multiplicados ou divididos pelo mesmo valor, certo? Aqui, ó, eu peguei 1/2 e multipliquei por 3, tanto o numerador quanto o denominador. Ficamos com o quê? 1 vezes 3 é igual a 3 e 2 vezes 3 é igual a 6. Então, 1/2 é equivalente a 3/6, certo? Mesma coisa aqui na divisão. 4/8 é equivalente a 2/4. E se eu continuar dividindo aqui o 2/4 por 2, eu vou encontrar como fração aí 1/2, que também é uma fração o que é equivalente, certo? Então, quando a gente vai encontrando aí as frações equivalentes e vai dividindo aí o numerador e o denominador por um certo valor, chega um momento que não dá para a gente efetuar mais nenhuma divisão. Ou seja, não tem como a gente encontrar mais nenhuma fração equivalente dividindo tanto o numerador quanto o denominador. Porque lembra, tem que ser pelo mesmo valor. Quando a gente encontra essa fração, a gente chama ela de fração o quê? Irredutível. Não tem como a gente encontrar mais nenhuma fração equivalente que apresente aí o mesmo valorzinho, certo? Então, agora a gente vai resolver alguns problemas envolvendo frações aí de quantidades, certo? Então, acompanha aí esses probleminhas que eu trouxe aqui para vocês e a gente vai aí pensando como é que a gente faz para resolver esses problemas, certo? O primeiro diz o seguinte, ó, Francisca tem 1/2 de ovos e vai usar 1/3 deles para fazer um bolo. Quantos ovos ela vai usar? Então, primeiro aí a gente tem que entender a ideia aí de 1/2, né? Então, a gente vê aí que eu tenho 1/2, certo? E ela vai usar 1/3 para fazer um bolo, tá? Então, observa aí que 1/2 corresponde a 12. A gente não vê mais as pessoas utilizando aí muito, né, essa nomenclatura, mas 1/2 corresponde a 12. Mesma coisa da nomenclatura do cento, certo? A gente tem aí, me dê um cento de tomate, né? O pessoal primeiro começaram a mudar, né, a palavra, né? Em vez de falar cento, fala centro. Então, me dê um centro de tomate. Aí o pessoal já sabe o que é, né? Mas a palavrinha está errada aí, é cento, certo? Que está associada ao nome 100, certo? Então, a gente tem aí 100 tomates, tá? Então, são algumas palavras que são utilizadas antigamente, que hoje não estão sendo mais tão utilizadas, tá bom? Então, 12 aí corresponde a 1/2. Então, eu preciso tirar aí 1/3 desses 12 ovos, certo? A dica é, transforme aí esse di para uma multiplicação, tá? No lugar desse di, você transforma em uma multiplicação, beleza? Então, vai ficar aí 1/3 vezes 12, certo? E 1/3 vezes 12 é a mesma coisa que 12 dividido por 3, que dá igual aí a 4 ovos. Agora, se eu perguntasse assim,
um terço, certo? Ela vai usar para fazer bolo. Quanto é que vai sobrar? Então, essa quantidade que vai sobrar, você pode somente subtrair, né? Já está bem intuitivo, né? 12, que é a quantidade de ovos total, menos 4 ovos, que é o que ela vai usar, né? Que corresponde a um terço, certo? Vai dar igual a 8 ovos. Então, dos 12, ela vai utilizar 4 e 8 ela não vai usar. Então, esses 8 ovos é a mesma coisa que 2 terços de 12, certo? Então, imagina aí que a gente pega um quadradinho, certo? Um retângulo, e divide ele em 3 partes iguais. Então, se eu divido aí ele em 3 partes iguais, 12 dividido por 3 é igual a 4. Então, cada pedacinho desse corresponde a 4 ovos. Então, se eu utilizei um num total de 3, certo? Eu utilizei 4 ovos. Então, os outros 2 que ficou lá são quantos? 2 num total de 3, que é 2 terços. Beleza? Então, a gente sempre fala aí dessa questão da fração complementar, tá? O que é uma fração complementar? Se eu somar aqui um terço com 2 terços, vai dar a quantidade total, certo? Vai dar a quantidade total aí de ovos, tá? Então, acompanha comigo aqui, ó. 1 terço mais 2 terços. Tá vendo aí que os denominadores eles são iguais? Então, como é que eu resolvo aí uma adição de fração quando os denominadores são iguais? Você soma ao numerador, então 1 mais 2 é igual a 3, e repete o denominador, que é 3. E fração não é uma divisão, então 3 dividido por 3 vai dar igual a 1 inteiro, que são todos os ovos, certo? Então, se eu somar aqui, ó, 4 ovos com 8 ovos, vai dar igual a 12 ovos. Mesma coisa que eu falei para você. Se eu somar 1 terço mais 2 terços, vai dar a quantidade total aí de ovos. Belezinha? Vamos para outro exemplo, vamos para outra situação aí envolvendo fração, tá? Bilidinho, coloca a tela bem grandona aí, por favor. Valeu! Então, eu tenho aí uma questão que diz o seguinte, ó. Antônio foi ao cinema. Levou R$ 72, meu Deus, é muito dinheiro, e gastou 3/8 dessa quantia. Pelo menos não gastou tudo, né? Qual foi a quantia que Antônio gastou nessa ida ao cinema? Vê só, galera, ó, tenha pelo menos um entendimento, certo, do que se trata essas frações, beleza? Então, a gente pode não saber ainda o valor exato, mas o que é que a gente pode pensar em relação a essas frações? Veja, ele levou R$ 72. Desses R$ 72, ele gastou 3/8. Então, se eu perguntasse assim para você, pessoal, Antônio, ele gastou mais da metade ou ele gastou menos da metade do valor que ele tinha? Então, essas ideias é o que faz você pensar aí na hora de resolver uma questão. Principalmente se uma questão tiver lá as alternativas, tá bom? Então, ó, a gente sabe que ele dividiu esses R$ 72 em 8 partes e que a metade de 8 é igual a 4. Então, se ele gastasse aí 4/8, ele ia estar gastando a metade. Como ele só está gastando 3/8, certo? Então, ele está gastando menos da metade. Então, o resultado dessa questão aqui vai dar um valor menor do que 72. Para a gente encontrar o resultado disso aí, basta a gente encontrar aí e calcular 3/8 de 72, certo? Então, você pode dividir aqui os R$ 72 em 8 pedacinhos iguais. Então, cada pedacinho desse vai ter R$ 9. E esses R$ 9 você vai multiplicar pela quantidade de partes que ele utilizou, que foi 3. Então, 9 vezes 3 dá igual a 27. Então, dos R$ 72, ele gastou só R$ 27 para ir ao cinema. Tá limpeza, né não? O cineminha aí, né, paga a meia de estudante, come uma pipoquinha, R$ 27. Show de bola, ainda sobrou aí quanto? Perguntinha. Sobrou quanto aí para Antônio gastar depois, certo? Sobrou 5/8, que é a mesma coisa que você subtrair aí
72 por 27, que dá igual a R$45. Belezinha, pessoal? Professora Nádia, alguém falou aí no chat com a gente? Ninguém entrou no chat, acredita? Mas vamos orar, torcer para que na próxima aula apareçam. Próxima aula a galerinha vai aparecer aí. Pessoal, essa aula é muito interessante. Fração, divisão. Então, prestem atenção. Vamos prestigiar, não é? Então é isso, pessoal. Espero você na próxima aula. Venha-se embora, participe aqui do chat com a gente, tá bom? Um cheiro no seu coração e até lá.